aí, pessoal? Todo árabe é muçulmano? Ou todo muçulmano é árabe? Vem comigo desvendar esse mistério. Então, pessoal, relacionar árabes com muçulmanos é algo muito comum. Mas será, como eu coloquei, né? Mas será que todo árabe é muçulmano ou todo muçulmano é árabe? Já adianto para vocês que não. A verdade é que a maioria dos árabes segue a religião muçulmana. Mas a maioria dos muçulmanos não são árabes. Pouco confuso isso tudo, né? Mas o importante é a gente entender essa história, entender qual é a origem do indivíduo árabe. E aí, como é que foi essa expansão para a gente não confundir mais árabes com muçulmano. Então, por quê? Até 600 depois de Cristo, a gente pode definir que os árabes eram principalmente tribos, né, espalhadas nessa península arábica, onde hoje está a Arábia Saudita, onde estão os Emirados Árabes, lá Dubai, né, que o brasileiro adora visitar, Omã, Iraque. Olhem, vejam bem ali, essa península, se a gente olhar no mapinha, olhem lá, é um cruzamento entre Europa, Ásia e África. Pessoal, vamos voltar lá para o mapinha da Península Arábica e reparem como é que é a geografia do local. O que vocês estão vendo aí nesse território, nessa península? Só deserto. A área um pouquinho mais fértil, se a gente for ver, é essa parte do sul da Península Arábica, onde hoje está o Iêmen e Omã, né? E até em Omã se destaca o incenso. E o incenso deu grande, vamos dizer, grande prosperidade também, porque a gente sabe que o incenso na época, né, na época de Cristo, qual foi o presente, né, que os 3 reis magos levaram, por exemplo, para Jesus, né? Um dos presentes era incenso, porque incenso valia muito. E o incenso a gente pode estar ligado também com as religiões, com os cultos religiosos e tudo, mas valia muito. E essa região ali de Omã produz o incenso mais puro do mundo. E o Iêmen também é uma região fértil, é um local que prosperou muito, pena que hoje, infelizmente, né, eles passam por uma guerra civil, país totalmente destruído, e uma guerra civil de brigas entre quem? Sunitas e xiitas. Por trás disso a gente tem a Arábia Saudita, né, defendendo os sunitas, e o Irã defendendo os xiitas aí da região. Mas reparem no mapa novamente e vejam o deserto que é essa Península Arábica. Antes a gente vê essa geografia, esse relevo, que é a dificuldade, né, deles, dos árabes, né, do povo nativo ali, de viver, né, a gente viu maioria nômades, né, tentando percorrer ali, tentando os beduínos, né, se estabelecerem, a dificuldade, algumas poucas cidades, né, que a gente viu que se desenvolviam naquela época, vamos ver, pré-islamismo, né, pré-Maomé, porque a gente está tentando entender, né, quem são os árabes, né, o árabe puro sangue. Então, e a gente vê que eles realmente tiveram pouca influência. Nós vamos ter um império poderosíssimo antes de Cristo aí, que foi o Império Persa. E se a gente olhar, vou colocar para vocês aqui o mapa do Império Persa, ele passa por cima da Península Arábica, não consegue entrar, porque a dificuldade, eu acredito, né? Acredito eu, pela essa dificuldade aí de se estabelecer, de avançar no deserto.
Dizem, né, eu pesquisando, que o Império Persa chega em Omã, essa pontinha no sul do... Aí a minha dúvida é que eu também não consegui, se tiver algum professor de história, alguma coisa, para explicar como é que esse Império Persa se realmente avançou em Omã. Porque se a gente lê a história de Omã, fala que eles foram dominados pelo Império Persa. E como é que eles conseguiram avançar? Se foi realmente por mar, porque ali é muito próximo ali, né? Se foi pelo mar, porque eu não consegui achar registro do Império Persa passando ali pelos Emirados Árabes, pelo Kuwait, descendo ali a Península Arábica. E a gente coloca mais ou menos esse marco de 600 depois de Cristo, porque depois chega Maomé, né, e tem o islamismo e tudo. Então a gente está tentando definir um pouco antes, né, para tentar entender melhor. E essas tribos que viviam na Península Arábica, a gente tinha dois tipos. Tinha aquelas tribos que eram mais fixas, que realmente formavam ali, vamos dizer, pequenas cidades, como Meca, por exemplo, viviam do comércio. E tinham aquelas tribos de nômades, que são as pessoas que ficavam ali andando pelo deserto, que eles chamam de beduínos. Então tínhamos tribos com características diferentes, mas elas eram na sua maioria, né, politeístas, acreditavam em vários deuses aí, praticavam, né, o politeísmo. Em Abu Dhabi, por exemplo, nos Emirados Árabes, eu tive a oportunidade de ir ao museu e ver um pouquinho mais da história dos primeiros habitantes ali da região, desse povo do deserto, né, desse povo nômade, e os vários tipos de casa, né, as casas de quem morava mais na região de montanhas, onde tinha agricultura, mas o que se destacou ali é a simplicidade de como esse povo vivia. Eu vou colocar aqui algumas fotos que nós tiramos, né, dessas casas. E aí, pessoal, o mundo árabe, que ficava restrito à Península Arábica, com o islamismo, né, com Maomé, começa a sua expansão já no século VII. E começa a expandir e chega no norte da África. Então nós temos o Egito, que é considerado hoje pertencente ao mundo árabe, Marrocos, que hoje é pertencente ao mundo árabe. Então o que define hoje o mundo árabe? A língua oficial ser o árabe. Então o islamismo, né, os árabes, né, com o islamismo se expandiram, levando seus costumes, sua religião, mas o que define hoje um mundo árabe, um país do mundo árabe, é a língua oficial ser o árabe. Então, em Marrocos, por exemplo, a língua oficial é o árabe. Já o Irã, eles não são considerados árabes, apesar de praticarem o islamismo, e o islamismo xiita. Já expliquei, né, no canal a diferença entre sunita e xiita, que ocorreu depois da morte de Maomé, né, para saber como é que seria essa descendência. Aí surgem essas linhas xiita e sunita. Então, por exemplo, o Irã, que é um país de maioria islâmica xiita, não são considerados árabes. Dizem que eles ficam até bravos se você fala que eles são árabes. Mesma coisa com a Turquia. A Turquia, né, adota o Islã, mas eles não são considerados árabes, são turcos. Entendido? Bem, eu sou uma viajante que adoro história, isso vocês já sabem.